Olá, eu sou o Kelvin Lofreda, professor de Escola Dominical. Iremos começar a primeira pré-aula de jovens aqui da Escola Dominical da Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino, com o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Venha conosco para aprender um pouco mais sobre esta aula. Quero primeiramente desejar a todos um feliz ano novo, que 2023 seja um ano de muitas bênçãos, prosperidade e muitas alegrias dentro da presença do Senhor. Começamos o ano de 2023 já com novidades, já começamos com a pré-aula de jovens, né? Tínhamos a pré-aula de adultos, continuaremos tendo com o Crisley e o Cavalcante, e agora teremos com os jovens também uma pré-aula para professores, você que é professor, você que é aluno da turma de jovens de Escola Dominical com a revista da CPAD. Então, nesse primeiro trimestre de 2023, iremos falar sobre um tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. É um tema muito importante de ser tratado aqui, junto com jovens dentro da igreja, pois é um tema que muito discutido, mas ao mesmo tempo gera dúvidas, gera algumas heresias em relação a alguns temas de santificação. E como nós sabemos, os jovens eles são bombardeados continuamente por ideias, por situações e até amizades que trazem eles a ser separados ali do santo, né? Eles são separados da maneira errada, né? Saem do santo e são levados para o lado mais errado, promíscuo do mundo, né? E essa lição ela vem muito a calhar, já começar 2023 com esse tema vai ser muito importante para você, professor, você aluno de escola dominical, que é assíduo. Essas 3 lições eu sei que vai ser muito importante para você. E já vamos começar com a lição 1, que ela diz santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. O texto áureo dessa lição, ela diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ele está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. É importante enfatizar o texto áureo dentro da aula e que ele fala ali sobre seguir a paz com todos, seguir ali em unanimidade com os irmãos e buscar a santidade, pois sem a santidade ninguém verá Deus. Então a união e a santificação é a chave para ver o Senhor. O resumo da lição, ele diz: o crente deve esforçar-se para viver em paz com todos e para ser santo, pois a santificação é indispensável para vermos o Senhor. Foi o que eu falei agora há pouco. A santificação ela é importante para vermos o Senhor, para termos um futuro abençoado ali, e temos que viver uma vida em santidade. A leitura bíblica em classe, eu já falo novamente, é muito importante fazer essa leitura bíblica em classe, utilizar os devocionais semanais. Se você olhar a sua revista, ele vai ter ali um devocional, uma leitura semanal de segunda, que está em Levítico 10:10, terça, que é Levítico 20:26, quarta, que é 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, quinta, que é Gálatas 5, do 16 ao 17, sexta, que é Romanos 18 ao 23, e sábado, que é 1 de Pedro 1:15. É importante incentivar os seus alunos a lerem esse devocional, e também porque eles já vão ali entender o conceito, o contexto da revista, do assunto que vai ser tratado dentro da sala de aula, e quando chegar na sala de aula já estarão preparados para ouvir, ter uma melhor absorção da informação que vai ser abordada ali dentro da lição. E aí, dentro da leitura bíblica em classe, dentro da aula já, Levítico ali, capítulo 20, versículo 1 ao 8, como é jovem, incentivar a leitura, cada um lê um versículo, aí fica ao critério do professor, a maneira que ele achar melhor ali dentro da sua sala de aula. Os objetivos da lição é apresentar a diferença entre o sagrado e o profano, 2, explicar o sentido da palavra santificação, e 3, destacar os 3 estágios do processo da santificação. Lembrando que os objetivos dessa primeira lição é um resumo de tudo que será abordado nas 13 lições. A primeira lição, como nós iremos ver na introdução dizendo, é
resumo. Então, ele pega todos os principais pontos, tudo que vai ser abordado, ou seja, o que vai ser dito na primeira lição vai ser dito nas demais lições, pois é um resumo geral ali de tudo que vai ser informado. A introdução, ela diz: nesse trimestre estudaremos a respeito da santificação, ou seja, a separação do crente do mundo e das obras da carne, para uso exclusivo de Deus. Como já é do seu conhecimento, o conteúdo da primeira lição é de introdução à temática que será efetuada no decorrer do trimestre. Depois, na sequência, serão apresentados os estágios da santificação, demonstrando sua dinâmica. Veremos de forma detalhada as recomendações bíblicas a respeito do viver santo dos filhos de Deus. Ao final do trimestre, se você tiver participado de todas as aulas, provavelmente estará mais preparado para viver de modo mais puro e santo em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado. Lembrando que as 13 lições, ela vai falar de um tema muito atual, muito importante ser enfatizado, batido, e assim, se precisar falar nas 13 lições um tema específico, fale o tema específico nas 13 lições. Lembrando que o principal objetivo de uma escola dominical é a absorção de conhecimento. Então, se pudermos, em 13 lições, falar apenas de um ponto que vai guardar na mente desse aluno, esse ponto ali é a absorção do conhecimento que esse aluno vai ganhar nessas 13 lições, nesses 3 meses que serão discutidos a revista. Já vamos para o tópico 1. O tópico 1 é o sagrado e profano. E já no primeiro subtópico é o sagrado e o profano. Aí eu coloquei entre parênteses na Idade Média, pois o primeiro subtópico ele fala muito do que era considerado profano e sagrado dentro da Idade Média. Eu peguei 4 destaques dentro desse primeiro subtópico, que o primeiro é a relação do ser humano com o sagrado era determinado pelo medo. O segundo ponto aí que nós iremos decorrer aqui é o poder era representado por aqueles que detinham algum tipo de liderança religiosa. E o terceiro era o sagrado era relativo à religião. E o quarto destaque é o profano, era tudo aquilo que não pertencia à religião. Então, levando em consideração esses 4 pontos que esses 4 destaques, vamos ao primeiro. O primeiro diz: a relação do ser humano com o sagrado era determinado pelo medo. Ou seja, quem vivia na Idade Média tinha muito medo do que era considerado profano. Então, as pessoas elas buscavam a santidade não por buscar estar próximo de Deus, como nós vimos no texto áureo falando que sem a santificação ninguém verá Deus, mas muito mais pelo medo de ir para o inferno. Então as pessoas elas buscavam ali ser santo, buscar uma vida em santidade, aquilo que era determinado dentro da igreja, que era santo e profano, ou seja, tinha uma separação, e as pessoas, por medo, elas buscavam ali a santidade. O segundo ponto aí, o segundo destaque desse subtópico, ele fala: o poder era representado por aqueles que detinham algum tipo de liderança religiosa, que era o clero da igreja, ou seja, o papa, aí tinha os bispos, os clérigos, os padres. Então, essas pessoas era o que dizia o que era santo e o que era profano. Então, se o Papa chegasse nas pessoas e falasse: hoje, a partir de hoje, tomar Coca-Cola, vamos lá, não tinha Coca-Cola na época, obviamente, mas se o Papa chegasse e falasse: a partir de hoje, Coca-Cola é profano, as pessoas que buscavam a santidade não tomavam Coca-Cola, porque eles tinham medo daquilo, como nós falamos anteriormente, eles tinham medo daquilo ser profano, profanar e ir para o inferno. E era assim. Então nós tínhamos indulgência, nós tínhamos as pessoas buscando ali dentro dos 8 sacramentos uma vida de santidade. E aí era tudo isso estipulado pela liderança religiosa da época. O terceiro ponto, aí, o terceiro destaque desse primeiro subtópico diz: o sagrado era relativo à religião. Como eu falei, aquilo que o Papa dizia que era santo, eles tinham como santo. Então, não necessariamente o que estava na Bíblia. Às vezes, como eu falei, uma atitude que era considerado santo, um rito era considerado santo, como nós tivemos muitos ritos dentro da Igreja Católica, nós tivemos os 8 sacramentos, nós temos
as indulgências que eram pagas ali, e isso era considerado santo. A igreja era santa, o papa era santo, o padre era santo, os bispos eram santos, e as pessoas elas tinham isso como santo. Isso era o parâmetro de santidade para as pessoas na época da Idade Média. O profano era tudo aquilo que não pertencia à religião. Nesse momento nós tínhamos muitas coisas que hoje nós temos como comum, como tradicional, que na época era profano. Por exemplo, um médico, que antigamente era considerado bruxaria. Então, as mulheres elas faziam ali remédios dentro de ervas, que era bruxaria, porque era profano. Você tinha atitudes, por exemplo, não pagar indulgência para a igreja era profano. Você buscar, você tentar encontrar conhecimento através da ciência era profano. Ou seja, hoje coisas que são naturais e até hoje nós buscamos isso, não num cunho religioso, obviamente. Por exemplo, buscamos, às vezes tem pessoas que estudam as estrelas, estudam os planetas. Na época era profano. Você dizer que a Terra era redonda, você poderia ser morto. Porque você ia contra ali ao que a igreja dizia. Que já ia contra o que a Bíblia diz. Né? Os padres, até os papas ali, diziam que era contra e ia contra. O próprio Martinho Lutero mesmo, quando fez a revolução ali, quando o Martinho Lutero faz a reforma protestante, era profano para eles. Por quê? Porque ia contra aquela regra estipulada pela igreja e pelos líderes religiosos. Já vamos ao subtópico 2, que diz a concepção e a vinculação com o sagrado. Eu fiz 3 destaques nesse segundo subtópico. O primeiro, as pessoas não crentes recebem muitas informações sendo muito inverdades sobre o Deus Todo-Poderoso. O segundo destaque é algumas pessoas não crentes possuem concepções diferentes do sagrado. E o terceiro destaque é muitas pessoas não crentes acreditam em vida após a morte e buscam através de ritos e prática como requisitos para se alcançar este novo estágio após morte. Em um estudo feito em 2010 pelo Instituto IPSOS, se eu falei errado, me perdoem, irmãos, mostra que 51% da população acredita em vida após a morte. Então vamos ao primeiro destaque que diz, as pessoas não crentes recebem muitas informações, sendo muitas inverdades sobre o Deus Todo-Poderoso. Isso é muito importante. Eu fiz uma pergunta, um questionamento a um amigo meu, que era assim, se você rouba uma igreja, se você rouba uma igreja, o que você acha? Aí ele falou, não, isso aí é errado, você vai ter, o castigo é maior. Eu falei, como assim o castigo é maior? Pecadinho, pecadão não existe, pecado é pecado. Mas só pelo fato de você buscar ali, fazer um mal dentro de um ato, de um rito santificado, ou de um ato que é considerado santo, como uma igreja, ou um líder religioso, roubar um pastor, roubar um papa, as pessoas, roubar um padre, né? Papa é só um, né? Roubar o padre, roubar o pastor, eles têm isso como se fosse um castigo maior. E até algumas inverdades. Por exemplo, as pessoas não crentes, elas recebem muitas informações sobre o Deus. Então, assim, muitas pessoas têm Deus como um Deus mau. E aí, por ter essa informação como um Deus mau, elas ficam, mas como assim? Eu vou seguir um Deus que é mau, um Deus que é ruim, um Deus que castiga. Isso é uma informação errada que as pessoas têm sobre o nosso Deus que nós seguimos. Ele é um Deus que é justo. Ou seja, se um pai vê o filho errado, ele vai castigar o filho de acordo com o seu erro. Então Deus não é mau. Deus não quer o mal do ser humano. Deus ele castiga quando ele ama aquela pessoa. Então nós temos que mostrar para as pessoas não crentes que eles têm uma visão errada do Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que têm a visão de que Deus é tão poderoso que não olha para nós. Não, Deus sabe seu nome, Ele te conhece. Você é filho dele, escolhido por ele. O segundo subtópico, o segundo destaque desse subtópico, ele diz: algumas pessoas não crentes possuem concepções diferentes do sagrado. E aqui vem naquele ponto que eu comecei falando, e eu quero retornar aqui, eu quero até colocar um ponto dentro da revista, né, dentro do livro de apoio. Esse livro de apoio, quem quiser comprar,
É muito importante, não estou fazendo propaganda para a CPAD, mas é muito importante para o andamento da lição. Ele é escrito pelo escritor da revista, Natalino, o escritor é Natalino das Neves. Ele é o professor dessa revista, escritor dela, e ele escreve o livro de apoio, ou seja, todas as ideias dentro da revista de escola dominical, eles estão nesse livro, e até com mais informações. E ele fala aqui na página, deixa eu pegar aqui a página certinha, na página 10, sobre esse tema mesmo, ele fala assim, ó: a vinculação que a pessoa estabelece com o sagrado nem sempre é que ele conscientemente afirma ter o seu vínculo religioso oficial. Ao longo da vida do indivíduo, ele recebe muitas informações sobre o sagrado que informam uma concepção no inconsciente e determinam mais a sua vida do que ele gostaria de admitir, nas suas relações dramaticamente vividas. Existe um secretismo religioso que não é admitido por muitas pessoas e denominações, que tem definido o comportamento das pessoas. Ou seja, as pessoas, elas inconscientemente ou conscientemente, elas acabam vendo a coisa sagrada devido a muitas informações que elas recebem do que é sagrado, do que é profano, elas acabam seguindo ali uma regra de fé ou uma regra de conduta dentro da vida dela que ela acha que é santo. Por exemplo, a pessoa, como eu falei, a pessoa não rouba uma igreja porque ela fala, não vou roubar uma igreja porque é de Deus, né? Mas roubar o banco pode, mas roubar a igreja não pode. Outra coisa, eu não vou fazer mal a um pastor porque é um homem ungido de Deus. Amém, é muito importante isso, ter essa consciência, mas assim, não só o pastor. Você fazer mal para qualquer ser humano é ruim, e o castigo é o mesmo, é o inferno. Então assim, as pessoas não têm, as pessoas elas acabam ali tendo o sagrado como um rito religioso inconscientemente, elas às vezes nem acreditam naquilo, mas por ter recebido tantas informações do que é sagrado, elas acabam ficando no seu subconsciente. E se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer jovem, por que você vai para a igreja? Ela vai falar, porque eu quero Deus. Tá, mas por que você quer Deus? Porque eu não quero ir para o inferno. Ou seja, as pessoas elas vêm para a igreja porque elas não querem ir para o inferno. Por isso, nós como professores de escola dominical, que temos nossos jovens ali dentro de uma sala de aula, é importante orientá-los, que é muito importante realmente buscar a santidade, mas não por medo, e sim por respeito, por temor a Deus. Vocês têm que amar a Deus acima de todas as coisas. E amá-lo não é medo. Você nunca vai amar uma pessoa por ter medo. Por exemplo, uma pessoa que quer um namorado, não vai namorar com uma menina que quer um namorado. Ela não vai namorar com um menino por medo. Ela vai namorar por amor. Ou deveria ser assim. Tem muita gente que ainda não segue essa regra e sofre. Mas o certo, o comum, o natural é o amor. Então nós devemos buscar a Deus por amor. E é importante enfatizar isso na vida dos seus jovens. Que eles não podem estar na igreja por medo, e sim por amor. O terceiro destaque aqui, ele diz: muitas pessoas não crentes acreditam que a vida após a morte e buscam, através de ritos e prática, como requisito para alcançar este novo estágio pós-morte. Você pode perguntar para boa parte das pessoas que vivem ao seu redor: você acredita em vida após a morte? Ela vai falar que sim. Talvez não na concepção de que nós estamos acostumados, por exemplo, que nós vamos ou para o céu ou para o inferno. Mas elas acreditam. E a maioria das religiões, na verdade todas as religiões, elas buscam uma vida após a morte. Ou seja, o espiritismo ele acredita na reencarnação. O hinduísmo acredita que haverá um outro lugar que nós iremos viver e depois iremos reencarnar novamente. O islamismo, ele, assim como nós, acredita que tem um paraíso. Então, a vida após a morte ela é a base de todas as religiões. E nós como cristãos, nós sabemos que existe sim vida após a morte. E a vida após a morte ela só tem dois caminhos, que é o céu ou o inferno. Assim como diz em Deuteronômio, ali Deus ele fala para Moisés: eu tenho te colocado como testemunha, em que eu tenho te colocado em dois caminhos, a vida e a morte. E ele fala: escolha a vida. Assim você deve falar para o seu adolescente: você acredita em vida após a morte? Fala isso em sala de aula. Levanta a mão quem acredita em vida após a morte. E aí você fala: e eu acredito que todos que estão na igreja vão acreditar em vida após a morte. Todo mundo vai levantar a mão e você fala assim: então, beleza, onde você quer morar?
Onde você quer viver assim que você morrer? Porque esse é o sentido de tudo. É o que você... Aqui, assim como diz Rick Warren, ali de uma vida com propósito, ele fala que aqui, essa vida na Terra, é somente uma passagem para a próxima vida, que é ou no céu ou no inferno. Então nós estamos apenas nos preparando. É como se fosse você estar numa faculdade e você está fazendo estágio para viver ali. E o que você se preparou é onde você vai viver. Se você preparou maldade, se você profanou a sua vida, você vai viver uma morte ali profanada, no inferno. Se você viver uma vida de santidade, você se preparou para o céu. Ou seja, não é o fim da sua vida que vai dizer onde você vai viver. É o que você fez ao decorrer da sua vida que vai dizer se você vai para o inferno ou para o céu. Logicamente que tem pessoas que morrem, que antes da morte ali se arrependem. Assim como teve o ladrão da cruz. Mas nós estamos trabalhando numa sala de jovens. Mostrem para os jovens não buscar esta vida. Quando der eu vou para a igreja. Quando der eu vou buscar Deus. Não, tenta trazê-los agora. Que eles tenham isso na cabeça hoje, não amanhã. Bom, vamos ao subtópico 3. A mediação entre o sagrado e o profano. São 4 subtópicos, 4 destaques dentro desse subtópico. O primeiro é: o sagrado tem origem em Deus e, baseado nas escrituras, o profano vem do maligno e encontra lugar no velho homem. O segundo: no Antigo Testamento, quem cuidava das coisas divinas eram os reis, sacerdotes e profetas, não havendo ligação direta entre Deus e os homens. O terceiro destaque é: entre os israelitas, a vida religiosa era diretamente relacionada a alguns elementos sagrados: o sábado, o templo, o sacrifício e os sacerdotes. E no quarto destaque que eu peguei aqui na Nova Aliança, o conceito de santidade supera a divisão entre o sagrado e o profano. Então, assim, nós temos aí, dentro desse subtópico, eu vou resumi-lo, porque senão o tempo ele vai correr, que é o seguinte: 2 pontos aqui. O primeiro é a diferenciação do sagrado e profano, que o sagrado, ele é tudo que vem baseado nas escrituras, tudo aquilo que Deus trouxe como santo. Então, tudo que é baseado nas escrituras, o amor ao próximo, os 10 mandamentos, as leis ali, é o sagrado. O profano, ele vem do maligno, ou seja, ele encontra-se no lugar do velho homem, no carnal. Ou seja, os desejos da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Então, tudo isso é profano. Então, o sagrado, ele é tudo aquilo que as escrituras dizem que é santo, e o profano é tudo que o maligno traz dentro do seu velho homem, dentro da carne, todos aqueles desejos carnais que nós temos. Aí agora a gente vai falar do sagrado dentro do Velho Testamento. O sagrado dentro do Velho Testamento, ele tem 2 pontos ali. O primeiro é tudo aquilo que Deus trouxe como ritos religiosos. Com os judeus, eles tinham muito isso dentro dos ritos religiosos. Eles tinham uma vida em santidade. Então, por exemplo, o sacerdote, ele ia fazer o sacrifício, ele tinha que se consagrar durante 3 dias ali, se limpar, não poderia ter relações sexuais, ele não podia comer carne, ele não podia... ele tinha que se preparar para ir para o sacrifício. Há uns relatos que dizem que o sumo sacerdote, ele até não dormia de medo de pecar em seus pensamentos, de no sonho ele cometer um pecado, e aí porque era muito seletivo. Então, se houvesse algo errado dentro da vida do sumo sacerdote, ele era morto. Então, ele tinha que se consagrar. O segundo ponto aí é os ritos religiosos, como eu falei, e alguns pontos que eram algumas coisas do cotidiano israelita que era considerado santo, que é o sábado, o templo, os sacrifícios, o sacerdote, tudo isso era considerado como santo. Já na Nova Aliança, no Novo Testamento, a santidade, ela supera a divisão do sagrado e do profano. O conceito santidade, ela não está ali somente no que diz as escrituras, o que diz o profano. O sagrado, o santificado, é uma vida dedicada a Deus. Não somente ritos objetos, não. Agora é uma vida em santidade.
o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela traz um outro conceito para a santidade. Bom, agora vamos ao tópico 2, o que é santificação? Primeiro subtópico é compreendendo os termos santo e santidade. E aí temos 4 destaques no subtópico 1, que é a palavra kadosh, santo, e kodesh, santidade, significam a separação do comum e do impuro. O termo pode ser usado para a consagração de um sacerdote, consagração do altar, consagração de um lugar, né, por exemplo, Betel e Monte Sinai. E o terceiro destaque outra utilização é para demonstrar a santidade de Deus, que o qualifica para julgar o pecado. Então, o primeiro ponto aí, a palavra santo, né, ela, do hebraico, ela é kadosh, ou kodesh, que é santidade, e ela significa separação. Então, santo é separado, ou seja, a pessoa que ela é santa, ela é separada para a obra, ela é separada para viver com Cristo, separada do mundo. Então, esse é o principal ponto da palavra santidade. O segundo destaque é o termo pode ser usado para a consagração de um sacerdote. Por exemplo, o sacerdote ele era santificado para a obra e também para o lugar. Por exemplo, lugar santo. Você vai ver muito. Se você pensar na Bíblia, santo, você vai ver lugar santo, lugar santificado, Betel, esse altar foi santificado para o Senhor. O templo assim que ele foi construído, ele foi santificado para o uso dele. Então, a santificação ela pode ser tanto para santificar uma pessoa, santificar um profeta, um rei, como também para a santificação ali do lugar. Outra utilização também da palavra santificação é para demonstrar a qualificação de Deus para julgar as pessoas. Deus é santo e por ele ser santo ele pode julgar a pessoa do seu pecado. Então assim, só Deus pode julgar, né? A gente já ouviu falar muito isso, só Deus pode julgar, sim. Então por Deus ser santo qualifica ele ao ponto de julgar a pessoa. Subtópico 2 é a lei de Deus sobre os pecados sexuais. Tenho 2 pontos, 2 destaques. Primeiro por ser o povo de Deus, os israelitas precisavam fugir dos pecados sexuais, pois estavam rodeados de nações vizinhas que praticavam tais atos promíscuos. Quando Deus chamou o povo, ele chamou para 3 condições: nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Então, o povo aceitou isso quando estava no deserto. E assim, o povo não seguiu esses conceitos e nós sabemos tudo o que aconteceu com o povo de Israel. No Novo Testamento, isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Paulo reconhece a importância da pureza sexual, pois o pecado da sexualidade ali, o ato do sexo feito da maneira errada, ele pode trazer consequências tanto para o corpo quanto para uma pessoa, quanto para um grupo de pessoas. Às vezes, você acaba tendo relações sexuais com um jovem, tem relações sexuais com uma moça, que às vezes era namorada de um outro jovem, e ali eles acabam brigando, pode trazer problemas ali com vários outros jovens. Então é importante mostrar para o jovem que o pecado sexual ele não tem somente uma consequência no futuro, pode trazer consequências agora. Por exemplo, uma jovem que não está preparada para ser mãe acaba engravidando, acaba com a vida da pessoa. Então é importante enfatizar isso para os jovens. O terceiro subtópico é a santificação e a Septuaginta. Eu vou pular isso daqui. Você vai ali falar ali para os seus jovens a importância ali, o significado dentro da Septuaginta. Quem tiver o livro de apoio fala bastante desse significado da palavra santificação, santidade, santo e santificação. Ele tem os nomes em hebraico, então quem puder adquirir esse livro de apoio é muito importante, tá? Vou pular, não é muito não é que não é importante, mas uma pré-aula, vamos pular. O terceiro tópico é os 3 estágios da santificação. E aqui já é mais a parte prática da santificação. Estávamos falando ali muito do conceito, do que é santificação, um resumo dela.
E aqui já é a parte prática da lição 1, né? Primeiro é os 3 estágios da santificação. Primeiro, santificação posicional ou inicial. Aí, 3 destaques que eu coloco dentro desse primeiro subtópico, que é: essa etapa do processo de santificação acontece de maneira instantânea. A pessoa justificada pelo sacrifício de Cristo já é purificada de seus pecados imediatamente. A justificação não acontece pelos nossos atos, mas por intermédio do pagamento feito por Cristo Jesus. Cristo na cruz. E o terceiro destaque é: embora justificada, a pessoa precisa manter-se santo para continuar justificado, assim como Jesus diz à mulher adúltera lá em João capítulo 8, versículo 11. Vamos aí, eu vou fazer um resumo aqui desse subtópico. Seguinte, a pessoa quando ela se converte, quando ela aceita Jesus como seu salvador, ela já é santificada na hora. É instantâneo a santificação, através da justificação. Ou seja, o pecado, a justificação, o pecado já foi pago na cruz. Ou seja, o pecado já foi pago. Então Jesus, ele quitou o nosso pecado. Quitando o nosso pecado, é como se fosse uma fiança. Ou seja, você pecou, viveu uma vida de pecado. Aceitando a Cristo, a sua fiança foi paga. Então, hoje você é justificado. Eu sempre, dentro da sala de aula, eu falo: nós somos justos? Aí os meus alunos falam: não somos justos. Nós somos justificados. Sabe por que nós somos justificados? Porque assim como uma pessoa que cometeu um crime, o crime foi feito. Ela cometeu o crime. Ou seja, não tem como ela não pagar por esse crime. Só que aí ela é presa. Só que alguém paga essa fiança para ela. Ela é solta. Só que ela ainda vai ter uma ficha lá. Na ficha vai ter o crime que ela cometeu. Ou seja, ela foi justificada do crime. Ou seja, ela não será presa por aquele crime, pois já foi pago. Mas na ficha dela, tem muitas pessoas que têm passagem pela polícia que não conseguem emprego por causa disso. Porque tem passagem. Mas aí, se ela viver uma vida ali e cometer um outro crime, ela vai voltar a ser presa. Por quê? Porque você precisa viver uma vida de insantidade. Aqui ela fala: embora sendo justificado, a pessoa precisa continuar ali em santidade. Porque, como eu falei, se a pessoa foi pago o preço ali do seu pecado, porém se ela volta a cometer esse ato, ela volta à condição de profano, e se ela morrer, ela vai para o inferno. Então nós precisamos viver uma vida de santidade. Assim, as pessoas elas gostam muito de pregar o amor e falando da passagem da mulher adúltera, falando assim: Jesus perdoou o pecado da mulher adúltera. E esquecem do final dessa passagem lá no versículo 11, que ele fala: vai e não peque mais. Ou seja, o pecado dela foi perdoado. Mas se ela voltasse a sua vida como adúltera, aí não ia ter valido de nada ali o perdão, pois ela não recebeu o perdão de bom grado. Subtópico 2, a santificação contínua e progressiva. A santificação é dinâmica, um processo progressivo e contínuo. O processo de santificação acontece na vida da pessoa já justificada de forma natural. O crente não faz as obras por ser justificado, ele faz as obras por já ser justificado. E o terceiro destaque é: apesar da justificação progressiva, o crente deve vigiar para manter santo, pois a velha natureza ainda tem raízes no seu corpo terreno. Fazendo um resumo aqui a gente já fala do segundo estágio da santificação, que é a santificação progressiva. Nós falamos da santificação instantânea, agora da santificação progressiva. Ou seja, uma vez salvo, você deve viver uma vida em santidade. Buscar essa vida continuamente. Você deve lutar contra a sua carne, assim como diz ali Paulo, da luta da carne contra o espírito. Então você deve alimentar o seu espírito e enfraquecer a sua carne. Tem gente que fala que a carne é fraca, mas não, a carne está sendo forte. Por quê? Porque ela não está resistindo às tentações do mundo. Então, assim, buscar ali uma vida em santidade e se livrar dos pecados da carne, pois ele vem e ele acaba atrapalhando a vida do cristão. E o processo de santificação, o crente não é salvo pelas obras. Na verdade, nós fazemos as obras pois somos salvos. Então, assim, tem muita gente que fala: eu vou fazer aqui a obra do Senhor, porque se eu fizer a obra do Senhor, eu vou ser salvo, e não vive uma vida em santidade.
acaba fazendo coisas erradas e acha que vai ter ali, será salvo. Não, você tem que falar assim, ó. Você pode ter uma vida, é muito bom fazer a obra do Senhor. E deve ser feita porque é os homens que fazem a obra. Deus, ele dá a capacitação para que nós façamos a obra dele. Só que a obra não te dará a salvação. Você faz a obra por isso você é salvo. Então, assim, não adianta nada você viver uma vida na igreja, fazer as coisas na igreja, se você não vive uma vida com Deus. Fale isso, enfatize isso para os seus adolescentes, muitas vezes para os seus jovens, né? Gente, eu falo adolescente muito porque eu dou muita aula para adolescente, não aula para jovem. Mas fale para os seus jovens. Fale para os seus jovens que é muito importante viver uma vida em santidade e fazer a obra. O jovem tá à força, então eles vão fazer a obra. Aqui mesmo no meu bastidor tem muitos jovens aqui que estão me ajudando, me apoiando nessa gravação. E eu falo para eles, se vocês não viver uma vida em santidade, vocês vão pro inferno. Por quê? Não é a obra que vai te levar pro céu, e sim a santidade ao Senhor. O terceiro tópico, subtópico, né? O terceiro subtópico é a santificação final. A pessoa justificada ainda precisa viver com a sua velha natureza. Ela só se livrará dela quando ser glorificado. A santificação final não será alcançada nessa vida. E o terceiro destaque é a santificação final só acontecerá quando tivermos o corpo glorificado, mortificando o corpo mortal cheio de pecado. Ou seja, a santificação final ela só virá no ato da glorificação. Então, nós viveremos uma vida aqui, terá o pecado aqui junto conosco, nós teremos que lutar contra o pecado, viver uma vida de santificação. Mas o último estágio, a santificação final, só virá na glorificação, quando este corpo, essa carne aqui, for mortificada. Quando ela acabar de vez e viver somente a nosso corpo glorificado, aí sim veremos a santidade completa. Aí sim veremos a essência da santidade, assim como Deus. Então nós só teremos isso no ato final da nossa vida, quando nós estivermos no céu. E eu creio que todos nós que estamos aqui vendo essa pré-aula estaremos lá, com esse corpo glorificado e cantando Santo, 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 Santo. Conclusão. Nessa lição aprendemos que desde o início da humanidade existe uma grande diferença entre o sagrado e o profano. Contudo, de acordo com as Sagradas Escrituras, sabemos que o sagrado é algo separado para uso exclusivo de Deus. Aprendemos também que a santificação em nós ocorre em 3 estágios. A inicial, no momento da conversão, passado, a contínua e a progressiva durante a caminhada cristã e o final com a glorificação do nosso corpo, que é no futuro. Quero agradecer a todos que participaram dessa primeira pré-aula. Iremos fazer agora para jovens todas as semanas, então acompanhe nosso canal, já deixe o seu like, já deixe o seu curtir. Vai ser muito importante aí, vai nos ajudar muito nessa obra, na continuação dela. Compartilhe para mais pessoas assistirem, mande para todos os professores de jovens que vocês conhecem e se tiver algum comentário, alguma crítica para poder falar aí, será de muito importante para o nosso crescimento. Quero agradecer a todos e Deus abençoe.